Hello, pessoal, boa noite. Tô chegando aqui para trazer o 6º capítulo, que chama A Mulher Sem Teto. Então, vamos dar continuidade aqui nesse livro E a Louca Tinha Razão. Mais um capítulozinho, né? Especial. Então, vamos à citação. Veja a mente humana. É um tipo de pinhata. Quando ela se quebra, muitas surpresas surgem de dentro dela. Uma vez que você tem a perspectiva da pinhata, você vê que perder sua mente pode ser uma experiência culminante. De Jane Wagner, The Search for Signs of Intelligence, Life in the Universe. Bora lá! Sempre resmungo comigo mesma enquanto ando pelas ruas a caminho dos cafés onde escrevo. As pessoas com mais frequência, homens, às vezes param-me e me perguntam por que eu pareço tão triste. Eles dizem, sorria, pareço feliz. Eles não entendem que meus resmungos e minha aparência séria devem-se a um diálogo interior estático. Escrevo meus manuscritos em blocos de papel, ofício amarelo e em diversos pedaços de papel, carregando parte deles numa sacola de compras ou mochila. Sou conhecida por chegar às palestras e aos workshops carregando uma coleção peculiar de sacolas de escritos. Certa vez, depois de um workshop, um homem se referiu a mim como carregando o arquétipo da mulher sem teto. No início, senti-me insultada. Seu comentário atingiu como uma flecha o cerne da minha vergonha como uma Acoa, uma filha adulta de família alcoólica. Evocou também o complexo interior da louca e do juiz. Senti-me diminuída, uma louca potencial vivendo dentro do caos. A sem-teto que vagueia pelas ruas carregando em sua sacola coisas que só têm valor para ela. O acusador falava como um homem acima disso tudo, um presunçoso juiz das excentricidades femininas. Um assessor patriarcal do valor das mulheres e do que criamos e carregamos conosco. Então, um amigo me disse que as mulheres sem teto são sobreviventes, são independentes, fortes, cuidam de sua própria vida e não fazem mal aos outros. No nível simbólico interior, percebi que a mulher sem teto pode ter uma sabedoria louca, necessária mesmo para as que parecem se encaixar no mundo. Depois disso, comecei a notar como as mulheres frequentemente expressam seus medos de se transformarem numa mulher sem teto. Algumas dessas mulheres são solteiras e têm quase 40 anos. Outras, embora sejam casadas, têm medo de serem abandonadas e de ter de viver nas ruas, desintegrando-se solitárias em idade avançada. Os medos da mulher sem teto. O medo da mulher sem teto sempre se esconde na aparência da mulher bem cuidada, produzida da profissional qualificada, da esposa suburbana, da viúva rica ou da bela fêmea inspiratriz. Muitas mulheres temem secretamente desabar se ficarem completamente por conta própria. A pior fantasia é que não sejam capazes de cuidar de si mesmas, material ou emocionalmente. Elas têm medo de que possam deteriorar, parar de lidar com as coisas, perder tudo e terminar pobres e sem teto. Essas fantasias refletem um medo de perder, um medo que é muito real numa cultura que mede o sucesso pela quantidade de posses de uma pessoa, e em especial numa cultura que funciona contra o desenvolvimento de um espírito feminino forte. Esses medos refletem também uma falta de integração da sombra, as partes desagradáveis de nós para as quais não queremos olhar. Os medos da mulher sem teto frequentemente surgem quando uma mulher está prestes a fazer uma mudança importante em sua vida. A mudança pode ser física, como mudar para uma casa nova, ou psicológica, como iniciar ou terminar um relacionamento, mudar de profissão ou se comprometer com um novo modo de vida. Algumas vezes essas mudanças são voluntárias, outras impostas. Os medos da mulher sem teto com frequência emergem em períodos como os de divórcio,
da entrada na menopausa, ou mesmo ao fazer 40 anos, ou qualquer idade que uma mulher considere importante. Considere, por exemplo, a bela mulher que viveu o arquétipo da musa. O que fazem todas as mulheres em nossa cultura em algum grau. Quando suas rugas e linhas começam a aparecer, seguidas por flacidez na pele e no rosto, uma mulher americana começará a preocupar-se especialmente com seu futuro, conciliando uma aparência desejável e sua segurança econômica, que frequentemente depende de um homem. Suas preocupações com sua aparência podem começar mais cedo, aos 30 anos ou mesmo aos 20, em especial se sua mãe também se preocupava com o envelhecimento. Algumas mulheres recorrem a liftings faciais e assumem uma... Pausinha, preciso tomar uma água. Então, liftings faciais, né? E assumem uma aparência vaga e artificial, que cobre as linhas da experiência de sofrimento e de sabedoria que acompanha qualquer vida feminina plena. Para uma dessas mulheres, a mulher sem teto pode representar um destino a se temer, sobretudo se não desenvolveu nenhum firme senso de si mesma, nenhuma profissão ou base econômica externa. O medo de se transformar na mulher sem teto impede que a mulher corra os riscos necessários para ter uma vida criativa e espiritual. Algumas vezes, seu medo parece vir de uma insegurança econômica, mesmo que ela seja uma profissional qualificada. Uma advogada de sucesso chamada Rita, que viu sua mãe deteriorar-se por causa do alcoolismo, temia ter o mesmo destino. Embora sua mãe tenha morrido em casa, Rita imaginava que ela podia facilmente ter morrido nas ruas. Para proteger-se de um destino semelhante, Rita desenvolveu uma persona precisa e controlada, e sempre tomava frente em qualquer situação. Sua armadura de amazona funcionava bem em sua profissão. Mas ela realmente desejava ser uma artista. A aversão de Rita a um estilo de vida menos seguro e estrito vinha de seu medo de ser como sua mãe, uma artista mais alcoólica, e a impedia de responder ao chamado criativo. Ela temia que ser uma artista a fizesse perder o controle e terminar pobre, adicta e sem teto. Outra mulher, Donna, cresceu no meio oeste, numa família perfeccionista, em que qualquer coisa diferente do status quo era varrido para baixo do tapete. Transformou-se numa perfeccionista em sua própria vida. A casa de Donna estava sempre arrumada com perfeição. Não conseguia tolerar o caos na casa de amigos e vizinhos menos rígidos do que ela. Julgava os outros sempre e sentia que estava certa. E assim começou a afastar as pessoas com suas críticas. O pior medo de Donna era que as pessoas ficassem com pena dela se percebessem sua solidão e a confusão desesperada que havia sob sua persona correta. Julgava os outros para não ser julgada, mas seu perfeccionismo a estava matando, porque destruía o amor ao ferir os sentimentos dos outros. Começaram então os pesadelos. Sonhou que estava comprando um aspirador e que uma velha sem teto falou com ela quando entrou na loja. Donna se afastou incomodada. Meses depois teve um sonho em que uma mulher sem teto estava pendurada numa esquina perto da casa de uma vizinha. Na realidade, Donna não se dava com essa vizinha, uma musicista despreocupada, que tinha muitos amigos que entravam e saíam de sua casa e também muitos encontros românticos. Mas no sonho, conforme ela passava pela sem-teto, Donna era atraída pelo brilho de sua velha, esfarrapada e enfeitada com capa vermelha. Quando contou que este sonho a seu terapeuta, ele sugeriu que fosse conhecer a mulher sem-teto interior, falasse com ela e perguntasse sobre sua vida. Durante muito tempo não conseguiu fazer isso. Sentia-se humilhada e assombrada por essa figura interior. Enquanto externamente estava obcecada e enfurecida com o estilo irregular de vida de sua vizinha. Então teve outro sonho com a mulher sem teto. Desta vez, a velha estava em pé, ao lado da lata de lixo de sua casa, como se fosse mexer nela. A mulher sem teto murmurava,
Meu nome é Matilda. Um cheiro de podre parecia permanecer no ar quando Dona acordou deste sonho. Um cheiro podre... Opa! O sonho aconteceu depois de uma briga com a vizinha, a quem Dona tinha criticado pelo estilo de vida caótico. A vizinha respondeu com raiva e não com vergonha, e apontou o próprio caos de Dona nas finanças e no relacionamento com as pessoas. Este confronto e os sonhos com a mulher sem teto forçaram Dona a olhar para o lado sombrio de seu perfeccionismo e de sua natureza cheia de julgamentos, o que paradoxalmente a ajudou a ficar mais leve. A mulher sem teto como uma figura interior. O símbolo da mulher sem teto era importante para Nancy, uma mulher casada que morava numa agradável casa suburbana. Ela tinha até mesmo escrito uma peça a respeito da mulher sem teto. Uma vez, Nancy hospedara-se em um bom hotel de Chicago, onde tinha notado uma mulher majestosa, apesar de suja, e que vinha sempre sentar-se no lobby do hotel. Ficou impressionada com a dignidade e a liberdade dessa mulher, uma independência que estava tentando desenvolver. Nancy descobriu que andar sozinha e observar as pessoas era um estímulo para sua imaginação. Sentiu-se inspirada a escrever uma peça sobre essa mulher sem teto, que ela sabia simbolizava uma figura positiva em sua sombra, pois Nancy estava num estágio em sua vida no qual desejava libertar-se das posses, distrações e responsabilidades desnecessárias, para poder focar nas suas energias em seu trabalho criativo. Em sua peça, a mulher sem teto traz liberdade e amor para a vida de um gerente de hotel e o ajuda a descobrir uma nova apreciação e recordação de sua mãe, que desaparecera e que crê estar morta. Patrícia, uma mulher de 60 anos que estava em processo de deixar um casamento de 30 anos, teve um sonho com uma mulher sem teto e que lhe trouxe uma imagem útil. Patrícia tinha também acabado de se aposentar, uma aposentadoria proporcional, e estava procurando seu próprio apartamento. Ela nunca morara sozinha antes, e estava perturbada e ansiosa sem saber se conseguiria sustentar-se com outro trabalho e um pequeno negócio de artesanato que tinha recém-criado. Embora desejasse ser independente e começar uma nova vida, tinha medo de ficar sozinha e sem teto, ou pelo menos sozinha e pobre. Na noite anterior ao sonho, Patrícia tinha fechado o negócio do novo apartamento. Aqui o sonho, tá? Eu estou andando numa rua da cidade e encontro uma mulher que vem em minha direção. Ela me dá a impressão de ser moradora de rua. Ela parece ter saído do chuveiro e eu fico imaginando se ela saiu de um abrigo para moradores de rua. Ela está vestindo uma saia e uma camiseta sem mangas e decotada, com alças no ombro. A mulher está tendo dificuldades para manter seus grandes seios dentro da camiseta. Ela os empurra para dentro conforme anda e olha para mim e faz uma careta. Eu a vejo empurrando-os novamente quando ela se aproxima e vejo que um dos seios tem 2 mamilos. Na mesma noite, Patrícia teve outras 2 imagens em sonhos. Em uma, estava num carro com uma mulher negra amigável, que dirigia fazendo uma rota circular para procurar apartamentos. No segundo, estava olhando para o céu com outras pessoas e viu uma série de 4 ou 5 arco-íris que preenchiam a metade do céu. O arco-íris mais baixo formava um arco completo. Patrícia experimentou essa série de fragmentos de sonhos como alegres e otimistas. Sentiu que o sonho era uma afirmação do caminho que estava se escolhendo. As 2 figuras de sonho, a mulher sem teto e a mulher negra, eram figuras positivas da sombra e simbolizavam mulheres fortes, independentes, alegres e amigáveis, que sabiam como sobreviver por si mesmas. A presença delas em seu sonho a convenceu de que também poderia sobreviver sozinha. A mulher sem teto que fazia careta tinha até mesmo 2 mamilos em seu grande seio, sugerindo uma capacidade extra de alimentação e cuidado. Os arco-íris no céu sugeriam tanto a proteção do arco dos céus quanto a beleza natural que emerge depois de uma tempestade. Como muitas mulheres de sua geração, Patrícia sentia que tinha vivido segundo as expectativas das outras pessoas por toda a sua vida.
tinha experimentado o tratamento negativo que nossa sociedade dá às mulheres, especialmente enquanto crescia com seu irmão, Clark. Como era menina, sempre recebia a menor parte, enquanto seu irmão recebia o que desejava. Patrícia teve de se contentar com um triciclo, embora fosse a mais velha, para que Clark pudesse ter uma bicicleta. Ele aprendeu a dirigir assim que atingiu a idade necessária. Ela só aprendeu a dirigir mais tarde, depois de ter se casado. Clark foi mandado para uma universidade cara e renomada da Ivy League. Patrícia ficou em casa e foi para uma pequena faculdade local como aluna externa. Ela sabia que a discriminação que experimentava como a filha em sua família era comum em sua cultura, e isso deixava ressentida, mas ela havia tentado suprimir seus sentimentos para adaptar-se. Depois do fim de seu casamento, ela começou a ter uma série de doenças. Nesse período, teve também vários sonhos assustadores nos quais serpentes a ameaçavam, como se a alertassem para seguir um caminho diferente. Em nível consciente, gostava de serpentes, e desse modo a aparência ameaçadora que tinham em seus sonhos chamou sua atenção. Reconhecendo sua frustração por ter sido limitada por sua cultura e ter aceito essas restrições, decidiu sair de casa para tentar viver por si mesmo, depois de ter trabalhado muito interiormente. A imagem da mulher sem teto no sonho revela dois aspectos da vida feminina. Como uma figura da sombra pessoal, a mulher sem teto simboliza a mulher sobrevivente, livre e nutridora, generosa. Ao combinar esta imagem com a do arco-íris, o sonho sugere um belo e divino significado feminino, pois a deusa Íris é ao mesmo tempo a deusa do arco-íris e uma mensageira dos céus. O sonho também se refere ao tratamento externo que as mulheres recebem, pois tanto a mulher sem teto quanto a mulher negra foram destratadas. E suas imagens carregam as projeções negativas de nossa cultura. Neste sentido, elas simbolizam o lado rejeitado do feminino, que é caracterizado como excêntrico, estranho, peculiar ou louco, e que tem sido desprezado por nossa sociedade branca e patriarcal. Confrontando o medo. A história de Diana. A história de Diana, uma profissional bem-sucedida que confrontou conscientemente seu medo de se transformar numa mulher sem teto, e aceitou esta manifestação da louca como uma energia transformadora interior, pode ser um modelo para aquelas que precisam realizar mudanças importantes na sua vida, mas hesitam. Embora Diana ganhasse mais de $100.000 por ano, seu tipo de trabalho deixou de ser significante depois de alguns anos de mudança interior. Para conseguir mais espaço para aprender e crescer espiritualmente, ela desistiu de seu emprego, vendeu seu carro de luxo e começou a viver de modo simples. Limpou seus armários e se livrou de suas roupas de trabalho. Caras e desconfortáveis, sentindo um grande alívio quando se livrou de seu papel e de sua imagem de mulher de negócios. Optou por tentar construir uma nova vida para si mesma e entrou numa exploração de seu eu interior desconhecido. Durante essa jornada interna e externa, ela encontrou duas polaridades surpreendentes: seu medo de se transformar numa mulher sem teto e uma nova compreensão do espírito feminino sagrado. O encontro de Diana com a louca, sob a forma da mulher sem teto, foi acompanhado pelo reconhecimento de que sua vida tinha sido dominada por valores patriarcais. O pai de Diana era um pastor e ela fora educada para adaptar-se e ser uma respeitável filha cristã. Sempre que expressava interesse por algo que não se encaixava nessa imagem, seus pais diziam: "O que a congregação vai pensar disso?" O conflito entre se conformar ao papel da filha bem-sucedida materialmente e cumpridora de suas obrigações e explorar sua própria vida espiritual fez com que ela se sentisse caótica internamente e desconectada durante vários anos. Diana sempre fora um espírito revolucionário. Quando jovem, era levada e, ao contrário de suas irmãs, nunca se tinha encaixado bem ao papel de filha de um pastor. Seu pai era emocionalmente caloroso, mas exigia que suas filhas melhorassem sua imagem pública
esperando que elas se sentassem na igreja, quietas e bem vestidas, ouvindo atentamente seus sermões, como aos domingos de manhã. Eu falei, como? Todos os domingos de manhã. Seu Lupetinho. Sua mãe vivia para o marido, alinhando-se com sua imagem, embora se ressentisse disso. Ela havia sacrificado suas próprias necessidades e seu talento musical para continuar sendo uma dona de casa que tentava criar as filhas estritamente de acordo com os valores cristãos estabelecidos. Sua mãe se sentia martirizada, era um pássaro engaiolado que não podia nutrir suas filhas com sentimentos femininos, nem fortalecê-las com a sabedoria das mulheres. As respostas simplistas e o dogma religioso que Diana recebeu de seus pais e a comunidade religiosa na qual cresceu não pareciam corretas em sua visão. Sabia que não combinava com sua família, mas externamente se comportava como eles. Ela era bonita e brilhante e venceu um concurso da garota mais bonita de sua classe. Mas por dentro sentia-se invisível, miserável, até mesmo morta. E às vezes tinha pensamento suicida. Sua família a proibiu de ver seu namorado judeu e tentou impedi-la de frequentar uma faculdade não religiosa. Ela se manteve firme e saiu de casa para estudar numa universidade da costa leste, e segundo ela, isso salvou sua vida. Depois de formar, trabalhou como estagiária e depois conseguiu um importante trabalho em publicidade em Nova York. Embora tivesse só 20 anos, era uma ótima vendedora e tinha sido treinada por seus pais a apresentar a imagem certa e agradar as pessoas. Como sabia lidar com finanças, comprou uma casa e investiu na bolsa. Seu futuro era seguro e promissor, estava subindo rapidamente no mundo dos negócios. Então, aos 30 anos, no auge do sucesso, as coisas começaram a desmoronar internamente. Tinha escapado de seus pais, mas ainda não era feliz e se sentia mal e entediada. O ritmo no trabalho era o mesmo, mas estava exausta e confusa. Sentindo que não conseguiria manter mais essa imagem falsa, começou a fazer terapia, além de mergulhar no estudo do tarô e da astrologia. Pela primeira vez, começou a sentir-se aprovada e única. Seus sonhos começaram a lhe revelar uma grande sede por uma vida espiritual, mais profunda, mais relacionada com as fontes místicas e femininas do conhecimento que tinha experimentado quando era criança, mas que havia sido suprimido pela forma patriarcal de cristandade vivida por seu pai. Esses sonhos trouxeram um conflito interior entre a religião patriarcal e sua própria busca individual pelo espírito. Um de seus primeiros sonhos, já em terapia, mostrava uma louca, semelhante a uma mulher sem teto, que invadia sua casa enquanto tentava proteger seu pai, o pastor. Outro sonho lhe disse especificamente para ler o livro After the Fall, de Hermann Hesse. Diana tinha se identificado com Hesse como um colega viajante e iconoclasta no caminho místico. Hesse, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, tinha sido, na verdade, colocado por seus pais numa instituição para crianças retardadas. Hesse rebelara-se contra uma forma fundamentalista de cristandade e na juventude sofreu um colapso nervoso. Depois da ajuda de um analista junguiano, ele descobriu seu próprio modo de escrever e se tornou um dos buscadores espirituais mais influentes de sua geração. Diana, que fora ajudada pela leitura de Hesse, imaginava se o sonho queria dizer que ela também teria de passar por um colapso ou sofrer algum tipo de queda como parte de sua jornada espiritual. Depois de iniciar a terapia, ficou cada vez mais ambivalente com relação a seu trabalho. Então, este não a desafiava mais, nem lhe dava significado, e ela sentia que o trabalho estava começando a obstruir seu real chamado espiritual. Os valores materialistas de sua empresa, voltados para o enriquecimento rápido, conflitavam com seus próprios valores que estavam emergindo. Da mesma forma,
Não queria mais usar as roupas e sapatos desconfortáveis que não combinavam com sua independência feminina. Acima de tudo, ela percebeu que precisava de tempo e espaço para deixar que seu espírito fosse aonde desejasse. Havia algo dentro dela que queria insistentemente viver, embora não soubesse o que era. Assemelhava-se ao louco no tarô que está à beira de um abismo. Ela que tinha de lutar com o medo e dar o passo no vazio. Deixou seu emprego e passou a viver de suas economias. Seus pais desaprovaram essa mudança e especialmente seus novos estudos de tarô. Da perspectiva de seus pais, parecia loucura desistir do sucesso e do status e se devotar aos estudos ocultos e esotéricos. Entretanto, ela se sentiu aliviada. Adorou ter o tempo e espaço de que necessitava para sua exploração espiritual. Tempo para ler, escrever em seu diário, trabalhar com seus sonhos e estudar o tarô. Estava curando a si mesma, caminhando na natureza, meditando e tendo conversas profundas com amigos que estavam no mesmo caminho. Sentia-se em êxtase. Diana perdeu uma parte substancial de suas economias quando houve uma queda na bolsa de valores. Sua queda tinha acontecido. Seus medos de se transformar numa mulher sem teto irromperam com uma força avassaladora. Ela podia imaginar-se nas ruas com o ridículo de sua família, atuando a louca que eles já projetavam sobre ela. Seu medo e sua raiva apareceram. Sentia-se horrível e tola. Tinha perdido sua segurança, mas isso a forçou a olhar para as aplicações práticas de seus estudos de astrologia e de tarô em sua vida. Mais tarde, percebeu que podia combinar seu treinamento em negócios com sua nova compreensão espiritual do feminino para realizar mudanças na sociedade. Depois da queda da bolsa, começou a ter medo de que algo ruim pudesse lhe acontecer. Começou a sonhar com homens enfurecidos que a atacavam. Em um dos sonhos, um homem enfurecido tinha um cutelo de açougueiro. Ela o chamava de O Revolucionário no porão. No sonho, ele se escondia no closet da casa de sua família e depois descia as escadas e passava pela sala de estar, indo até o porão, onde ficava enfurecido e ameaçador. O revolucionário representava sua própria raiva suprimida e sua energia revolucionária, que não tinha permissão para ser expressa em sua família. Como revolucionário subterrâneo, a primeira tendência de Diana foi se retrair e ocultar sua raiva. Seu pai aparecia em alguns dos sonhos. Em um dos sonhos, ele morria, mas voltava a viver. Nesse último sonho, ela lamentava sua morte, mas não queria que as pessoas soubessem que ele estava de volta. O reaparecimento de seu pai simbolizava a ameaça de voltar à sua vida antiga e ao ambiente empresarial. Sentia-se confusa e paranoide em relação à possibilidade de retornar ao campo de negócios que tão alegremente tinha abandonado. Em outro sonho, estava de volta à casa da família. Via um pacote endereçado ao Ref e Mrs. X, seus pais. Sabia que havia uma bomba em seu interior e que essa explodiria se ela não jogasse fora. Ficou agitada e sem saber o que fazer com a bomba, pois feriria alguém em qualquer lugar que ela a colocasse. Finalmente, percebeu que não caberia a ela salvar a todos e lidar com a bomba. Sabendo que precisava sair de casa, chamou um especialista em bombas qualificado para lidar com a situação. O sonho mostrou o que precisava ser feito: cuidar de si mesma e permitir que especialistas externos lidassem com a bomba ameaçadora, o sistema religioso supressivo criado em sua família. O velho sistema familiar precisava explodir para que outro mais saudável pudesse se desenvolver. O sonho ajudou a perceber que inconscientemente ainda estava defendendo o sistema familiar e a imagem de seu pai. Durante esse mesmo período de incerteza, também teve muitos sonhos que revelavam os mistérios femininos, que encontraria em sua descida ao desconhecido. Em um sonho, estava de pé ao lado de um altar, investigando os lugares onde corpos de curadoras mágicas estavam delineados por pedras preciosas em uma rocha. Isso simbolizava o grande valor de seu próprio tipo de espiritualidade. Ainda teve muitos sonhos em que visitava lugares antigos
e via velhos símbolos de muitas culturas. O sonho a seguir é um exemplo. Estou andando na praia, sinto que é a virada do século. Muitas pessoas estão brincando ao ar livre. A atmosfera é incomum. Tenho 13 anos e estou de short, andando com as mãos nos bolsos. Existem alguns tubos que se abrem na areia. Outros garotos querem entrar neles, mas digo que não entrem porque não são seguros. Eles parecem ser tubos de mini tornados que podem cair enquanto estivermos lá dentro. Então, desço por uma escada até uma sala subterrânea que foi construída com tijolos. A sala, uma câmara mortuária egípcia, oculta pela areia, é fria e sólida. Vejo todo tipo de hieróglifos e símbolos egípcios. Gosto dali e me sinto em casa. Então, vejo um gatinho chorando perto de uma entrada em forma de túnel na parede. Ouço outro miado e percebo que a gata-mãe está lá dentro. Chamo um guarda para ajudar a tirar a gata dali porque temo que se machuque. Mas ele me disse que mesmo que tirássemos a gata, o gatinho ainda ficaria chorando nesse lugar. O sonho revelou que havia uma antiga fonte de sabedoria oculta nas profundezas de sua psique. Uma fonte de conhecimento hieróglifo simbólico proveniente de uma rica cultura antiga, que ela podia acessar e entender. Na época desse sonho, Diana estava pesquisando as religiões primitivas das deusas. Entendia a importância da descida feminina até os recônditos escuros da alma. Para obter conhecimento, como mostra o mito sumério de Inanna, rainha do mundo superior que viajou para o mundo subterrâneo para encontrar a rainha Ereshkigal, sua irmã sombria. Também sabia que místicos de... Também sabia que místicos de todas as religiões falavam dessa mesma necessidade. O sonho confirmou que estava no caminho certo para recuperar a antiga fonte de conhecimento espiritual feminino. Sugeria ainda que ela tinha de ir mais fundo para poder utilizar o conhecimento da grande mãe, simbolizada pela gata mãe. Que legal, né? Diana achava que o gatinho simbolizava seu eu criança que desejava o carinho maternal, mas viu que poderia ser alimentada pela sabedoria universal da grande mãe que residia nas profundezas da psique antiga. No início do sonho, Diana era uma criança andando alegremente na praia, simbolicamente, o lugar onde o consciente e o inconsciente se encontram, na beira do mar. No sonho, tem 13 anos, começando a alcançar a feminilidade e o autoconhecimento. A exploração era essencial para ela agora, pois não havia explorado suas próprias necessidades e questionamentos. Como uma jovem, seus sonhos continuaram a revelar a figura da exploradora, que desce em cavernas e descobre joias antigas e símbolos arcanos. Os medos que sentia da destituição foram um pouco atenuados depois que assistiu à peça The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe. A protagonista, vou passar aqui um lapisinho. A protagonista, Trudy, é uma mulher sem teto que anda pelas ruas de Nova York. Ela havia sido uma executiva perspicaz e de sucesso que saiu do emprego para ter liberdade. Diana sentiu e ouviu a maravilhosa sabedoria louca e a cor espiritual oferecidas por Trudy, a mulher sem teto. Viu-se como uma pessoa profundamente excêntrica. Embora ainda tivesse de lidar com seus medos da mulher sem teto, aceitou-a como uma figura positiva, dizendo: uma das vantagens da mulher sem teto é que ela não precisa de nada que o patriarcado tenha a oferecer. Ela pode ver a mulher sem teto, simbolicamente, como uma sacerdotisa visionária de nosso tempo, tentando mostrar os paradoxos em nossa versão coletiva da realidade. Recentemente, para suplementar seu trabalho com astrologia, Diana começou a trabalhar meio período numa companhia como vendedora de sacolas de algodão, que, ao contrário das sacolas de plástico ou de papel, não destroem o meio ambiente. Este trabalho permitiu que ela se sustentasse e estava de acordo com seus valores sociais.
Diana, depois disso, com prazer, disse: eu me transformei no que mais temia, uma mulher sem teto, cheia de sacolas, na vida real, mas a meu próprio modo. Perceber que eu era uma mulher sem teto foi uma alegre transformação. Diana transformou a imagem da mulher sem teto para si mesma, uma imagem arquetípica, com vida própria, que queria ser parte de sua vida. Agora ela é uma mulher sem teto ecológica, independente e autoconfiante, em vez de ser uma mulher sem teto tida como louca pelo patriarcado. Boa, né? Agora vamos ao próximo título, tá? Não é título, é subtítulo no caso. Tá dentro do capítulo. Bom, a sabedoria louca. Trude, a mulher sem teto. Agora eu acho que vamos falar da Trude de Search for Signs, daquela peça. É isso mesmo. Vamos ver. Enquanto eu refletia sobre o significado da mulher sem teto em minha própria vida, alguém me convidou para ver The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe. A peça que ajudou Diana. A visão do mundo louca, mais engraçada da protagonista revela as atitudes governadas pelo poder que nos enlouquecem, nos pesam e nos deixam todos ansiosos com medo uns dos outros. Na peça, Trude, a mulher sem teto, apresenta uma sabedoria louca, gentil e curativa, por meio do humor. A peça foi escrita por Jane Wagner e apresentada pela primeira vez como um monólogo por Lily Tomlin, que representava Trude e também diversas outras personagens femininas. Então a Jane Wagner é a autora dessa peça e é de onde ela tirou aquela citação aqui do início deste capítulo, né? Bom, encontramos Trude, a mulher sem teto, numa esquina onde ela nos flagra tentando nos afastarmos dela, evitando olhá-la nos olhos. Ela nos confronta com nossos preconceitos a seu respeito. Sabe que achamos que fala alto demais, que se coça muito, que seus dentes são ruins e que seus olhos se mexem como moscas de frutas. Trude nos diz que grita porque ninguém a ouve e que se coça porque está ardendo com energia criativa. Se pensamos que está louca porque junta coisas sem valor, Trude diz: de que devemos chamar as pessoas que compram essas coisas? Ela acredita que todos se perguntam secretamente se estão loucos. A diferença entre ela e os que pensam que está louca é que reconhece sua loucura. Enlouquecer foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu não digo que isto seja para todo mundo. Algumas pessoas não aguentariam. Sua loucura aconteceu quando a nave estava funcionando em sua vida. Foi uma dádiva, como Sócrates descreveu. Uma libertação divina da alma, da opressão do costume e da convenção. Desse modo, livre da realidade, Trude agora se recusa a ser por ela intimidada. Acha que essa é a principal causa do estresse e ainda pergunta: afinal de contas, o que é a realidade? Nada a não ser uma intuição coletiva. Sente que sua loucura lhe deu uma ligação com os canais extraterrestres e um vínculo com toda a humanidade, os animais e as plantas. Quando está em transe, seu cérebro eletricamente carregado lhe mostra flashes de cenas das vidas de outras pessoas, até dos alienígenas espaciais que observam com ela. Seus amigos espaciais ficam fascinados com suas sacolas e encontram dados importantes para seu projeto de pesquisa sobre a Terra. As coisas mais estranhas. Eles tentam entender as coisas estranhas que fazemos aqui como nosso modo de medir o tempo, com relógios ou o hábito de usarmos roupas desconfortáveis e de aparência absurda para eles. Trude e seus amigos espaciais especulam que a evolução pode ter se incendiado e ser mais bem compreendida como a sobrevivência dos mais espertos em vez da sobrevivência dos mais aptos. O próprio homem pode ser o elo perdido. O vínculo louco de Trude com a humanidade, essa conexão criativa da louca, poderia ser o impulso para a revolução, para a evolução. Ela pensa que se enlouquecer não poderia ser a mente evolutiva se expandido para uma nova forma e supõe que seu colapso foi uma transformação.
e que sua mente é parte de um grande experimento científico que serve ao progresso. Segundo Trude, os aliens pensam que tudo está interconectado, que compartilhamos os mesmos átomos por todo o tempo, vivemos sob o mesmo céu. Do mesmo modo como todo o oceano pode ser encontrado em cada gota de água, também as emoções de toda a humanidade estão em cada pessoa. Os aliens pensam que a habilidade dos humanos para iludir a si mesmos pode ser seu método de sobrevivência. Que legal. Por que outra razão eles ocultariam a verdade assim que a encontram? Trude relata que os aliens estão fazendo um estudo especial de como e quando a superficialidade apareceu pela primeira vez na natureza humana. Como os homens se transformaram de repente de caçadores em frequentadores de festas. Então, também especulando sobre o início da linguagem, que ela acredita começou com nossa necessidade interna de reclamar. Quando os homens começaram a fofocar, a raça humana tornou-se paranoide, porque percebeu que os outros podiam falar deles. A paranoia desencadeou a guerra que deu início ao estresse. Uau! Trude aponta que os aliens estão preocupados conosco, sabendo que outras formas de vida inteligente jogam por jogar, enquanto nós humanos jogamos para ganhar e assim nos transformamos em perdedores. Uau! Depois de toda esta pesquisa, Trude e os aliens desenvolveram uma visão filosófica semelhante à de Sócrates. Tudo o que nós realmente sabemos é como sabemos pouco sobre o que tudo significa, em vez de sempre tentar nossa perfeição. Em vez de sempre tentar conhecer o símbolo da vida, ela põe a imagem porque não relaxamos e aproveitamos o mistério da vida. Eu vou ler de novo esse trechinho, tá? Que eu fiquei perdida aqui. Em vez de sempre tentar conhecer o significado da vida, ela põe a imaginar porque não relaxamos e aproveitamos o mistério da vida. Trude diz que seu maior insight é: no momento em que você está mais admirado com tudo, o que não entende na vida é que você está mais perto de entender isso tudo. Durante seus transes, Trude sintoniza e retrata outras personagens na peça, que também dão voz à louca interior. Lily Tomlin aparece como ela própria e se preocupa com a possibilidade de Deus estar com a doença de Alzheimer e ter esquecido o esquema cósmico. Agnes, uma adolescente punk, confessa que queria ter uma pele grossa para não ter de chorar. Agnes sente através de sua pele a loucura do nosso mundo, no qual o próprio ar que temos de respirar está nos matando. As pessoas a acusam de desprezar a sociedade, mas ela sabe que nada se compara ao desprezo que a sociedade sente por adolescentes punks como ela. Outras personagens incluem Tina, uma prostituta viciada em drogas e que tem um grande coração, e uma comunidade de amigas feministas liberais que falam de sua luta pela libertação e seu estado atual de confusão. E depois há a Chrissy, que tenta superar todos os seus medos. Ela não tem foco, malha em academias para manter-se em forma, está sempre perdendo e ganhando os mesmos 5 quilos, e tentando encontrar um homem e um emprego. O bilhete de suicídio de Chrissy é encontrado por Kate, uma mulher elegante, rica e entediada com a vida, teme ao caos e olha para o lado, cheia de aversão por sua irmã sombria, a mulher sem teto. Depois de encontrar o bilhete de suicídio de uma mulher genuína com sentimentos intensos, Kate percebe o contraste com seus próprios sentimentos congelados e se conscientiza de que foi se fechando para seu sofrimento e o dos outros. Este insight permite que ela lhe olhe direto para Trude, que lhe oferece seu chapéu de guarda-chuva para que se proteja da chuva. Quando Kate aceita, dois aspectos opostos do feminino se encontram. A mulher da alta sociedade, perfeccionista e crítica, que teme a mulher sem teto, e a louca, excêntrica, vulnerável. Seu encontro mostra a todos nós a possibilidade da integração feminina. Dando continuidade aqui, precisei dar uma pausa para atender meus bichinhos. Então,
Estamos perto já de finalizar este capítulo. Parece. Falta pouco. Vamos nessa. Mais um pouquinho aí, galera. Fica aí. Bom, as personagens loucas em The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe simbolizam diversas partes de nós mesmos que precisam ser encontradas e integradas para sermos psicologicamente conscientes e inteiras. Eu sei que essa parte eu já li, mas só para dar uma alinhada, né? Conexão. Bom, como exemplo, vemos a mulher sem teto e a visionária pela personagem do próprio Trude. A revolucionária está presente nas mulheres liberais e na adolescente Agnes, que se expressa no estilo mulher-dragão, por causa de sua frustração. Tina, prostituta compassiva, é uma musa a seu próprio modo, enquanto Chrissy é um pássaro engaiolado, aprisionada pelas expectativas dos outros. Kate estava presa em seu papel como juiz e rainha gelada. A generosidade gentil e tola de Trude é necessária para derreter os frios julgamentos de Kate. O afastamento de Trude das ideias e maneiras convencionais é um exemplo da conexão criativa de louca que nos permite ver as coisas como novas. Mas para que vejamos todas essas personagens interiores, algumas vezes a mente tem de interromper-se por um momento. Como Trude diz, veja a mente humana é um tipo de pinhata. Quando ela se interrompe, muitas surpresas surgem de dentro dela. Uma vez que você tem a perspectiva de pinhata, você vê que perder sua mente pode ser uma experiência culminante. Caminhando livremente, a Peregrina da Paz. A história verdadeira da Peregrina da Paz, uma mulher que deixou seu trabalho, seu nome e todas as suas posses para andar pelos Estados Unidos, em nome da paz, é um exemplo empolgante de uma forma física e real da mulher sem teto espiritual. Peregrina da Paz caminhou pela paz durante 28 anos, apenas com as roupas do corpo e com uma túnica com bolsos, nos quais ela carregava aquilo do que necessitava. Caneta, papel, uma mensagem de paz, cartas, um pente e uma escova de dentes dobrável. Ela não carregava dinheiro consigo e recebia comida e abrigo das pessoas que encontrava. A Peregrina da Paz se preparou por 15 anos para a sua jornada, atendendo a um chamado espiritual. Então, na segunda metade da sua vida, iniciou sua peregrinação com o credo: sou uma peregrina, uma andarilha. Devo continuar a ser uma andarilha até que a humanidade tenha aprendido o caminho da paz, andando até receber abrigo e jejuando até receber comida. Peregrina da Paz andou durante 28 anos e caminhou mais de 40 mil quilômetros pelas estradas dos Estados Unidos e pelos 3.200 quilômetros da trilha Apalache, e ainda por todo o país. Ela andava em média 40 quilômetros por dia, dependendo de quantas pessoas se aproximassem para falar com ela. Quando estava frio, andava a noite inteira para manter-se aquecida. Seguia os pássaros migradores e, dependendo do tempo, dormia embaixo de pontes nos campos, em estações de trem e em cemitérios. Andar era o modo de rezar de Peregrina da Paz e esperava inspirar as pessoas a trabalhar pela paz. Andava pela fé e se sentia protegida em sua humildade. Enquanto andava pela paz, esperava que os outros se aproximassem para compartilhar sua mensagem. Se você quer promover a paz, deve ter paz interior. Em sua jornada, Peregrina da Paz era frequentemente considerada uma louca. Ela foi presa diversas vezes por vagabundagem e passou muitas noites na prisão. Ela aceitava essas prisões como oportunidades para compartilhar suas visões sobre a paz com aqueles que encontrava, que fossem os policiais que a tinham prendido ou os prisioneiros que ocupavam a mesma cela. Depois de terminar sua primeira travessia do país,
Ela dormiu na Grand Central Station, em Nova York, com as mulheres sem teto. Algumas vezes, especialmente nos subúrbios ricos, as pessoas a olhavam com desprezo. Sua vida também foi posta em perigo por estranhos na estrada. Mas seu ser interior, radiava tanta fé e serenidade que milagrosamente os agressores se detinham antes de feri-la. Peregrina da Paz considerava que os detalhes de sua vida pessoal não tinham importância. Embora tivesse crescido numa família de fazendeiros pobres na periferia de uma pequena cidade, teve uma infância feliz, em que pôde brincar nos bosques e nadar num riacho, onde teve muito espaço para crescer. Nós precisamos de espaço para crescer, como as plantas. Peregrina da Paz acreditava que a falta de religião formal durante sua infância foi uma vantagem, pois teve menos a desfazer em sua mente depois. Durante a sua adolescência, seus colegas a olhavam desdenhosamente por se recusar a beber ou fumar, mas ela sabia que estava escolhendo a liberdade. Tinha nascido com um senso natural de autodisciplina, estabeleceu prioridades e levou uma vida regrada. Essas qualidades a ajudaram a realizar sua peregrinação. Durante algum tempo, teve uma vida profissional convencional, procurando a felicidade na segurança e nas posses. Mas percebeu que o sucesso material não era o caminho para o significado e sofria quando via as pessoas passando fome. No início, buscou externamente por Deus, questionando, mas sem receber respostas. Uma vez, depois de andar longamente e de refletir a fundo sobre suas questões, acordou olhando para as árvores e as estrelas com uma nova crença interior, numa força criativa sustentadora que motivava a mudança e que estava além de todo o poder humano. Para a Peregrina da Paz, essa energia criativa que sentia dentro de si era Deus. Seu despertar espiritual aconteceu em uma noite enquanto caminhava sozinha pelos bosques e parou para rezar numa clareira, iluminada pelo luar. Sentiu-se completamente entregue e disposta a dirigir sua vida para esse chamado. A partir desse momento, se dedicou a trabalhar pela paz. Este foi o começo de seus 15 anos de preparação espiritual e de sua metamorfose de uma pessoa autocentrada para alguém que se doava completamente. Durante este período, teve conflitos interiores, mas fez um grande esforço para deixar de viver na superficialidade. Acreditava que cada pessoa tem um papel especial a desempenhar no jogo divino e que ouvir silenciosamente é um modo de escutar a orientação de Deus que fala dentro de nós. Para ouvir esta voz interior, ela andava em silêncio, apreciando as belas dádivas da natureza. Peregrina da Paz descobriu que a verdadeira liberdade baseia-se em nosso reconhecimento de que só podemos ser atingidos espiritualmente por nossos próprios erros ou por nossa inação, e não por terceiros. Peregrina da Paz acreditava que todos podemos encontrar o caminho para a paz interior e o amor universal, se aprendermos a aproveitar os lugares e as pessoas que encontramos na jornada de nossas vidas, e seguir adiante quando chega o momento de fazê-lo. Ela buscava livrar-se de pensamentos sem valor, sabendo que guardar ressentimentos ou amargura em relação a si mesma ou aos outros apenas provoca doenças interiores. Acreditava que o perdão é a cura, que a maioria de nossos problemas vem do cultivo da raiva, e já que suprimir a raiva nos fere por dentro, sugeria que transformássemos a enorme energia contida na raiva, dirigindo-a para tarefas construtivas ou para exercícios físicos. O medo, outro grande obstáculo, é na verdade o medo do desconhecido. Precisamos conhecer o medo para poder transformá-lo. De outro modo, atraímos o que tememos. Peregrina da Paz trabalhou para purificar seus motivos de modo que pudesse estar a serviço da paz interior e exterior e procurou obtê-la. Esforçou-se para abandonar a vontade pessoal, a possessividade e todos os sentimentos negativos, buscando ter um pequeno gesto um gesto bom a cada dia. Concentrou-se nisso em vez de sair correndo, cheia de entusiasmo, para resolver problemas alheios, pois isso a privaria de sua própria jornada de autocrescimento.
Simplificar sua vida às necessidades básicas foi essencial para esse esforço. Sua prática era comer alimentos saudáveis e cuidar do corpo, comendo para viver em vez de viver para comer. Descansava, exercitava-se e vivia ao ar livre na natureza, tanto quanto possível. Durante essas preparações espirituais, Peregrina da Paz começou a sentir-se livre, tendo belas visões. Uma vez vi um ralo em uma emanação de luz circundando cada flor e árvore, e sentiu a unidade de todos os seres, a unidade que para muitos é Deus. Um dia, enquanto estava sentada no alto de uma colina no campo, soube que estava pronta para sua peregrinação quando teve uma visão em que estava andando de costa a costa dos Estados Unidos, sem aceitar dinheiro nem estar ligada a nenhuma organização. Estava pronta para receber comida e abrigo, como os andarilhos mendigos do Oriente e da Idade Média, e esperava compartilhar sua mensagem da paz. Supere o mal com o bem, e a falsidade com a verdade, e o ódio com o amor. Iniciou sua peregrinação em 1º de janeiro de 1953 e abandonou seu nome pessoal, sua história, associações e o fardo de suas posses. Começou a caminhar pela Califórnia na Tournament of Roses Parade e pensou que poderia ser parada ou presa pela polícia. Em vez disso, foi acolhida e até mesmo entrevistada pela TV. Finalmente, pediram-lhe que falasse para grupos em universidades. Uma vez, num julgamento com a acusação de vagabundagem, perguntaram-lhe o que ela faria se tivesse de escolher entre matar e ser morta. Ela respondeu que se sua vida continuasse em harmonia, provavelmente não teria de fazer essa escolha, apenas que fosse chamada a ser uma mártir por Deus. Mas se tivesse de escolher, preferiria ser morta. Quando os juízes lhe pediram uma explicação lógica, tentou explicar a diferença entre uma natureza autocentrada e estar centrada em Deus. Peregrina da Paz disse: "Eu lhes disse que em meu quadro de referência eu não era o corpo. Eu apenas estava vestindo o corpo. Eu sou aquilo que ativa o corpo. Esta é a realidade. Se eu for morta, isso destruirá meramente o invólucro de barro, o corpo. Mas se eu matar, isso ferirá a realidade, a alma. A polícia a libertou, pois sua peregrinação tinha uma base religiosa. Sua mensagem era praticar uma jornada suave de prece e exemplo. E ela se viu como uma corporificação do coração do mundo, pedindo por paz. Peregrina da Paz algumas vezes era considerada uma louca por ter um coração tão aberto e confiante. Entretanto, ela não era ingênua e sabia que a humanidade equilibra-se num fio entre o caos abismal e um novo renascimento, com passos amedrontados e vacilantes, e que existem fortes pressões na direção da destruição. Acreditava que o único modo de superar o medo é confrontá-lo. Assim, estava disposta a encarar o caos com a sabedoria e a força da louca, cuja coragem selvagem irradia a esperança. Sobre a louca sabedoria da mulher sem teto, observou: Esta sou eu e todas as minhas posses. Pense enquanto sou livre, se quiser viajar, simplesmente me levanto e ando. Não há nada que me prenda. Viveu como as margaridas do campo e compartilhou sua jornada até o fim da sua vida. Ela morreu há vários anos em um acidente automobilístico quando se dirigia a uma palestra sobre a paz. Sua morte foi instantânea e aconteceu como a tinha exprimido, com uma gloriosa transição para uma vida mais livre. O dilema exterior. No livro Shopping Bag Ladies, Homeless Women Speak About Their Lives, de Anne-Marie Rousseau e Alex Kate Tillman, somos colocados frente a frente com o dilema social que todos nós enfrentamos por negligenciar as mulheres sem teto. Este tratamento exterior negligente diante de nossos companheiros humanos reflete a carência e a rejeição que muitas mulheres sentem. Muitas dessas mulheres, mas nem todas, estão nas ruas por causa da pobreza, velhice, senilidade, incapacidade mental, de uma história de abuso, droga e do alcoolismo. Frequentemente, situações de crise, doenças, brigas com a família, incêndios, despejos, roubos, perdas, as deixaram sem casa e incapazes de lidar com a situação
de modo suficientemente adequado para encontrar ajuda. Contudo, todas sofrem com o isolamento social que tendemos a infligir sobre a mulher solteira rejeitada, quer ela seja idosa ou de meia idade. Quando estão nas ruas, as mulheres sofrem com o estresse do barulho e da falta de privacidade, com o estupor, a desorientação, a confusão resultante de falta de sono, com a falta de alimentação, com a falta de segurança diante de assaltos e estupros, com a exposição às intempéries e com a pura exaustão. Isso diminui ainda mais a capacidade para obterem um abrigo seguro. Algumas dessas mulheres têm muito medo de serem aprisionadas numa instituição mental ou de serem presas e preferem lutar por si mesmas a depender do sistema social ou da caridade. Algumas mulheres sem teto disseram na entrevista que preferiam arriscar-se nas ruas, que se sentiam mais seguras ao ar livre do que em hotéis caindo em ruínas, onde provavelmente seriam assaltadas nas escadas. Uma mulher sem teto disse ter sido despejada de um hotel e que o gerente lhe disse que conseguiriam mais dinheiro se alugassem os quartos para prostitutas. Em algumas cidades existem abrigos para homens, mas não para mulheres. Muitas das mulheres sem teto não sabiam como lidar efetivamente com o tratamento impessoal e frequentemente rude que recebem dos sistemas burocráticos para obter ajuda financeira e abrigo. Como disse uma mulher nativa americana que originalmente veio a Nova York com sua mãe para ganhar dinheiro com o artesanato que faziam e enviá-lo para sua tribo. Eu fui para a casa de Maria, mas não havia lugar lá. Eles me enviaram para o abrigo feminino e agora dizem que vão colocar-me num abrigo. Isso é pior do que a morte. Eu prefiro viver ao ar livre do que ir para um lugar desses. Diversas mulheres sem teto se sentem envergonhadas de mendigar e querem manter seu orgulho e sua integridade. Uma mulher que acabou nas ruas depois do fim do seu casamento descreveu o seu marido como alguém que controlava completamente a sua vida. Ele se enfurecia e abusava dela. Ele não estava acostumado a lidar com seus sentimentos. Você podia tirar a cobertura e era como se não houvesse nada embaixo a não ser o caos. Outra jovem sem teto, que havia tido um colapso nervoso, reclamava dos homens que diziam querer ajudar, mas que na verdade queriam levá-la para a cama. É claro que as mulheres são discriminadas e isso fez que eu me sentisse como um vulcão. Tudo apenas explodiu e eu fiquei completamente louca porque nunca tinha falado claramente sobre isso. O problema social da mulher sem teto não melhorará se for ignorado. Isso é verdade, tanto em nível interior quanto exterior. Quer admitamos ou não, o medo de ser abandonada e ficar sem teto, de se transformar na mulher sem teto das ruas, espreita no inconsciente de quase todas nós. A menos que encaremos este medo, seremos incapazes de transformá-lo em nossas vidas individuais e na sociedade. Temos de aprender a cuidar do feminino sob todas as suas formas, quer ela seja a mulher sem teto isolada nas ruas, a mulher sem teto negligenciada dentro de nós, ou a mãe terra na qual vivemos e da qual abusamos. Num workshop, uma mulher expressou de modo poético a situação pessoal e cósmica da mulher sem teto. Nossa mãe, a mulher sem teto. As calças amarrotadas, os sapatos estragados, a rosa em seu chapéu. Lá estava ela, e eu a observava, enquanto ela se sentava na praia. Ela carregava seu mundo nas sacolas que havia posto ao seu lado. Picos de montanhas e vales profundos e oceanos com correntezas rápidas. Eu juro que ouvi o rugir do mar e senti o cheiro da floresta verde. Eu senti o arrepio do vento e vi a neve. E aí soube que havia sido vista. Ela olhava para mim com olhos escuros e loucos. Eu não sabia o que dizer para a deslocada, desrespeitada Gaia. Ela se levantou e foi embora. Acabou. Tocante. Amanhã a gente continua então, tá, gente? Um beijo e até o próximo. Muito bom poder compartilhar essas histórias com vocês.